Olá, hoje nós vamos falar da mutabilidade, falta e excesso na carta natal, no mapa astral, mas isso depois da vinheta. A mutabilidade, ela se estabelece, se a gente for olhar para o grande ciclo astrológico, lá quando a gente começa lá no comecinho, Áries, você tem a cardinalidade, onde tudo começa, daí você vai para Touro, onde as coisas se materializam e se estabelecem e se fixam, então você vai ter a fixidez e você começa a ter o processo de dissipação. No caso específico de Gêmeos, eu acho que é o termo melhor a ser usado, é esse, dissipar, né, se tornar tênue, já que nós estamos falando do mutável de ar. Então esse processo de tornar de algum modo tênue, seja lá por qual mecanismo for, e especificamente no caso de Gêmeos por meio dessa coisa da dissipação, né? Você tem a mutabilidade. Então, se você for olhar no ciclo astrológico, se você compreender que a astrologia ela nasce junto com a própria concepção do ser humano das estações do ano, você vai perceber que lá na primavera no hemisfério norte, que acontece lá no finzinho de março, você tem Áries, que é o começo do ano astrológico, quando as coisas começam a brotar, renascer, né? Renascer de uma situação onde você olhava e dizia que não tinha mais vida, que era a estação passada, o inverno. Aí você tem o Touro, representando o momento em que as coisas de fato se estabelecem e estão vivas na sua plenitude, ou seja, o momento fixo das coisas, e você entra em Gêmeos, onde a coisa começa a ter a dissipação, quer dizer, você vai começar a preparar a mudança para que surja novamente a cardinalidade, né? Só que agora em Câncer. Então você tem esse ciclo astrológico, ele se repete por meio dos 4 elementos, né? Durante os 3 grandes signos que representam esse ritmo, e assim você tem o zodíaco inteiro. Então a mutabilidade, ela representa isso, né? O processo de adaptação, o processo de certo aprendizado também, para que para você possa mudar é necessário aprender. Então os signos mutáveis são signos extremamente ligados com o processo educativo. E quais são os mutáveis? Os mutáveis são, no caso específico, Gêmeos e o seu oposto. Quem é o seu oposto? Sagitário. Aí você vai ter Virgem, o pragmático, o prático virgem, que lida com o aprendizado do material, da técnica material, e no seu extremo, o seu oposto, o outro lado da moeda, você tem Peixes, que é o aprendizado espiritual, mas o sentido espiritual mais, vamos dizer assim, como podemos dizer, vamos dizer assim, é mais intuitivo, né? Mais o intuitivo do termo. Não é institucionalizado como acontece em Sagitário. É isso que eu estou tentando aqui fixar e deixar bem destacado a diferença dos signos, né? Dentro da mutabilidade. Então a mutabilidade representa essa capacidade de mudança e adaptação. Então esse é o lado positivo da mutabilidade. Quando você analisa um mapa astral, você pode ter a situação do excesso da mutabilidade e a falta de mutabilidade. Excesso de mutabilidade, muitos planetas presentes em signos mutáveis, que eu acabei de citar, né? Você tem lá Virgem, Peixes, Gêmeos, Sagitário. Se você tem muitos planetas ou algum aspecto ou algum fator importante dentro desses planetas, desses signos, você passa a ter um excesso de mutabilidade. Bom, qual é o problema do excesso de mutabilidade? A pessoa não consegue se fixar nas coisas. A pessoa vive em crise, achando que não encontrou o lugar dela, não encontrou o momento dela, e ela fica literalmente pulando de galho em galho. E como diz o ditado popular, macaco que muito pula leva chumbo. É o que acaba acontecendo com as pessoas com excesso de mutabilidade. Elas às vezes estão diante de algo que representaria a felicidade humana possível, que tem que entender que na condição humana não existe uma felicidade absoluta, e ele fica assim, eu tenho que procurar, não é isso que eu quero, ou agora eu tenho que aprender algo novo, eu não estou bem aqui, e ela vai saltando de galho em galho,
com grandes chances de arrebentar a cara. A dica que a gente tem para dizer, para trazer para a pessoa que tem excesso de mutabilidade é que ela precisa compreender que mudar sim é necessário, é importante, a gente tem que ter essa capacidade de adaptação, mas a gente não deve ficar mudando por qualquer coisinha, né? A qualquer momento eu já acho que estou numa crise, eu estou numa nova fase e largo tudo, eu quero novo, eu quero novo. A vida é feita também por se fixar em coisas que permanecem. A gente se fixa em coisas que permanecem na gente. Isso é óbvio, né? Não tem como. Ah, mas eu quero o novo, né? Não, você pode querer o novo, você pode ir atrás do novo, você tem que entender que às vezes a coisa se fixa. Então, exercícios que envolvam a necessidade de você se permanecer ali, né? Permanecer naquele tipo de situação. Então, ao contrário das outras dicas que eu dei coisas assim bastante práticas, né? Dentro dos conselhos possíveis, o conselho que a gente tem que dar a uma pessoa com excesso de mutabilidade é de que por mais que você queira, não existe uma condição ideal. Por mais que você queira sempre ir atrás de coisas novas, algumas coisas antigas elas permanecem na nossa vida e é certo permanecer. E que esse excesso na necessidade de mudança e de aprendizado, sem ter uma rédea fixa, faz com que você perca o foco e você não consegue se deslocar, né? Se deslocar dentro de uma linha, né, de estabilidade. Então, o conselho que dá é você estar refletindo. No meu dia a dia, no meu emprego, eu consigo entender que às vezes é normal eu estar estagnado e que eu posso ficar estagnado por um certo tempo. Não devo ficar estagnado no sentido negativo, mas por um certo tempo é normal ter momentos de tédio, de estagnação. É normal você sentir que você está meio que parado, porque a vida também exige momentos de paralisia, né? A pessoa tem que ter ideia disso dentro da sua prática do dia a dia. Por exemplo, ela entra numa academia e ela já, agora eu estava fazendo musculação, agora eu quero fazer crossfit, não, agora eu quero fazer natação, agora eu quero fazer judô, não, porque eu vi alguém fazendo tal coisa, eu acho que isso é legal. Você até pode procurar experiências novas, mas você tem que ter em mente, eu estou tendo a perseverança e a consistência em todos os campos na minha vida, seja na academia, seja no emprego, seja no namoro, seja com a família, nas relações pessoais, você tem que estar tendo isso em mente. E se você tem falta de mutabilidade, o que vai acontecer? Você se torna uma pessoa extremamente intolerante com o que é novo, incapaz de entender que você tem que às vezes abandonar sim a coisa quando chegou numa situação que é limite mesmo, né? Você tem que conseguir entender e compreender o equilíbrio da coisa. Seria isso, tá? Esses seriam os conselhos que você daria. Então, a pessoa que tem falta de mutabilidade se torna uma pessoa muito inflexível, uma pessoa que se ressente demais com as mudanças, né? É uma pessoa que às vezes se ressente demais e vê que talvez vai iniciar algo novo, já entra em pânico, ele fica desesperado em pânico. Então, vai ter que aprender a domesticar estes sentimentos. Beleza? Então essas seriam os nossos comentários, nossas dicas referente à mutabilidade, o excesso e a falta. Temos vídeo aqui no nosso canal comentando uma das técnicas onde você avalia se você tem excesso ou falta de mutabilidade, cardinalidade, fixidez, assim como se você é uma pessoa que tem falta ou excesso de água, fogo, ar, terra, enfim. Tá aqui o nosso canal, espero que você tenha gostado. Se gostou, se puder, acompanhe a gente, né? Se inscreva no nosso canal e dê um like, dê uma força para a gente crescer um pouquinho aqui. Beleza? Grande abraço e até mais.